Roberto Flávio, como justificar isso diante desse tema? A vida é injusta? Fica à vontade, meu irmão. Aleluia. Os homens são injustos, a vida não. A Escritura vai dizer no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso 16, que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Qual é o problema hoje dessa sociedade corrompida que a gente evidencia e fazemos parte dela? Falta de conhecimento ou falta de entendimento espiritual, porque as pessoas hoje estão mais preocupadas no intelecto terreno, nas formações terrenas que só vale para essa atmosfera e olhe lá, e olhe lá. Eu conheço várias pessoas que são formadas no aspecto intelectual e até hoje estão desempregadas. Pessoas formadas, pessoas diplomadas, mas estão aí, pulando de galho em galho. Então, e eu não quero dizer que isso é errado, as pessoas quererem galgar esse desafio terreno. Mas a gente precisa entender com a mente espiritual. Eu vou mais uma vez voltar para a tecla da questão espiritual. O irmão Gilsomar, ele citou várias vezes aí essa nossa trajetória, parte da nossa trajetória terrena dentro do aspecto religioso. E eu louvo a Yahweh pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua benevolência, de nos resgatar a tempo de podermos trazer alguma contribuição para o corpo do Machia para a edificação. Precisamos entender que todo o aspecto de promessas terrenas foi para um povo, foi para uma nação no começo da história, irmão Régio. Israel tem a promessa de bênçãos terrenas e materiais. O Pai agregou na vida daqueles nossos irmãos Ialdins, lá no começo da história, essa promessa. Essa promessa. Eles iam possuir terra, iam comer do melhor dessa terra. O Pai iria enviá-los para uma terra que mana leite e mel, e todos conhecem um pouco dessa história, ou o contexto dessa história. Porém, quando a Querrilar do Machia, ela é trazida à existência, as promessas, como o irmão Regis há pouco falou, está no aspecto espiritual. E se nós não entendermos com a mente espiritual, nós vamos nos colocar como vítima sempre. Nós vamos nos colocar como coitadinho. Se eu me esforço e tenho uma habilidade natural, e através dessa habilidade natural eu levo essa habilidade ao aperfeiçoamento, eu consigo sobreviver nessa esfera terrena produzindo pão, o meu alimento diário. E não vou me colocar como vítima da sociedade, como a gente vê essa fala do que está acontecendo bem embaixo do nosso nariz. O Pai nos deu alguma habilidade, o Pai nos deu saúde, o Pai nos deu destreza, nos deu força física para nós fazermos o quê? Produzirmos em a luta. Então, jamais eu posso dizer que a vida é injusta, eu posso ser injusto, eu posso viver no meio de pessoas injustas, que não reconhece aquilo que você produz, até para benefício de algumas pessoas. Mas eu não posso me apegar nisso e me colocar como vítima. Quando eu começo a treinar a minha mente espiritual, quando eu começo a mergulhar em águas profundas, eu gosto dessa fala, águas profundas, quando eu começo a disseminar e trazer para dentro de mim aquilo que as Escrituras falam a respeito daquilo que é espiritual, eu vou começar a entender tudo aquilo que o mestre Alcha explanou, ensinou para os seus primeiros alunos e tem chegado até nós. Não adianta nós ficarmos aqui perdendo tempo fazendo live, falando, batendo, citando versículo, contextos bíblicos, se eu não condiciono a minha mente para entender dentro de um aspecto espiritual. Eu vou sempre ser menino,
eu vou sempre estar vivendo no aspecto infantil, eu vou sempre estar me lamuriando, chorando pelos quatro cantos da casa e me colocando como vítima. Não é isso que o Ruach Kadosh espera de Filadélfia Viva, mas um amadurecimento. Então, por que tu está falando isso, irmão Roberto, se o tema é aberto? E eu estou falando principalmente para muitos irmãos de Aldim ainda que não alcançou esse aspecto espiritual e vive se colocando como vítima. Eu estou sozinho na minha casa. Irmão Roberto é só eu. Irmão Roberto aqui é só eu. Eu glorifique a Ial. Enalteça o nome de Ial, porque você foi um bem-aventurado dentro do seio da sua família. E você precisa entender agora que você está numa crescente, num aspecto de amadurecimento. Eu vou ler um texto das Escrituras que Yahshua estava ensinando os seus discípulos, irmão Régio. Porque quando Yahshua ele chegou aqui, mais uma vez a gente vai frisar isso, como já foi falado em vários podcasts e até nas minhas lives pessoal. Quando Yahshua chegou aqui, ele encontrou uma resistência muito grande. Havia 4 frentes religiosas: os saduceus, os zelotes, os fariseus, os arsênios e até um judaísmo já descaracterizado. E ele veio falar do reino. Há uma confusão na vida de muitas pessoas porque elas não entendem a fala do reino, porque ela consegue só entender a fala do aspecto religioso, que são promessas terrenas, que a sua vida vai mudar, que as coisas vão acontecer. Acabam manipulando as pessoas com a sua fala direta, ou pelo aquele personagem que está sob um púlpito, diante de um altar, por uma plateia que quer o bem-estar terreno, sabendo que o nosso tempo aqui é muito curto, é uma passagem muito ligeira, porque não consegue entender a fala do reino. É simples a matemática. Às vezes eu fico aqui na minha particularidade me questionando, pai, por que muitas pessoas demoram a entender que a fala não é uma fala religiosa, que a fala não é uma fala cultural, não é uma fala de intelecto, de conhecimento, não é uma fala teológica, é uma fala simples do reino. E se a gente não conseguir entender a fala, a linguagem do reino, a gente fica dando cabeçada e fica se colocando como é trazido hoje o tema desse podcast Verdades e Mentira. E a gente vai se colocar como pessoas injustiçadas. Por quê, irmão Roberto, isso? Porque não entendeu a fala do reino, a linguagem do reino. Presta bem atenção o que diz em Matitial, capítulo de número 16. Eu vou ler só 2 versos apenas. Matitial, capítulo 16, versículo de número 25 e 24, diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, a causa, encontrará a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida, irmão Regi? É em Yahshua, o Mashiach. Não é em Jesus, não é na religião, não é em placa denominacional, não é naqueles que se intitulam líderes espiritual, como bispo, apóstolos, pastores. Estão perdendo seu tempo. Como você consegue ganhar sua vida? Como você consegue trocar essa vida de fracasso para uma vida de vitória? E quando eu falo uma vida de vitória, são promessas espirituais que ainda há de se materializar, não nessa esfera terrena, mas numa esfera espiritual. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, começa com a salvação. Você pensa num futuro promissor? Primeiro você precisa ser alcançado pela salvação, e a salvação está em Yahshua. O sacrifício que ele fez no madeiro está em Yahshua. Você precisa entender isso. Não é em Buda, não é em Maomé, não é em Allan Kardec,
não é na religião, não é em Roma pagã, não é nos dogmas, nos costumes religiosos ou religiosos que vão te levar a essa verdade. Porquanto quem quiser salvar sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida, por mim quem? Yahshua, e por minha causa, encontrará a verdadeira vida, a verdadeira vida. Talvez tem muitas pessoas vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, porque ainda não alcançou a verdadeira vida. E quando eu falo em alcançar a verdadeira vida, eu não estou querendo barganhar contigo sucesso terreno, meu filho. Porque a Escritura vai dizer que se você se esforçar, se você tem alguma habilidade, não tenha dúvida que o Pai vai te ajudar. Vai te ajudar. Te ajuda. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas você precisa entender a linguagem do reino. Reino. Fala do reino. Versículo de número 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? É o seu intelecto? É a sua habilidade? É o seu entendimento terreno entre os homens? Não, meu filho. Não, minha filha. Isso de nada vale para o reino. O que vale para o reino, irmão Roberto? O entendimento. E para você ter um entendimento, você tem que entender o que está escrito em Carta aos Romanos, capítulo 12. Você, em primeiro lugar, não pode se conformar com tudo o que acontece nesse mundo. Você não pode se conformar, ou muito menos se amoldar, o que esse mundo te oferece. Mas ele vai dizer no verso 2, mas antes você tem que buscar a renovação do seu entendimento. Você precisa buscar a renovação do seu entendimento para que você possa, primeiro passo, possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do soberano Yahweh. Quando eu começo a entender isso, eu jamais vou me colocar como vítima. Ah, coitadinho do irmão Roberto, porque perdeu o emprego. Ah, coitadinho do irmão Roberto, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso são episódios que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas se o Pai quiser que aconteça, se a minha vida está entregue a Yahweh Yahshua, se o meu caminho é conduzido pelo Ruach Kadosh, tudo o que acontece, Shaul vai dizer, em tudo o que acontecer na sua vida, meu filho, dai graça, dai louvor, agradeça. Porque aquilo que você e eu, muitas das vezes, não entendemos nesse exato momento, quem saiba lá na frente você venha a entender. Então, sem essa de dizer que o mundo ou a vida é injusta. Isso eu estou falando de um aspecto espiritual. Mas quando eu não tenho essa espiritualidade, irmão Regis, quando eu não tenho essa sensibilidade, eu vou viver como uma pessoa natural. Eu vou atribuir ao governo, eu vou atribuir o casamento falido, eu vou atribuir os filhos rebeldes, eu vou atribuir a um trabalho mal sucedido, eu vou atribuir uma fraqueza natural. Porque eu vivo nesse mundinho caído, sem eira e sem beira, um mundo onde o egoísmo impera, onde opera a lei de Murici, para quem não sabe. Eu cuido de mim, você cuida de si. A lei da farinha é pouca, o meu pirão é primeiro, e etc. E eu vou sempre me colocar como coitadinho. Como coitadinho, como miserável, como Azáfer. Ele se colocou como coitadinho miserável lá no Salmo 23. Já foi lido algum trecho aí?
E lá na frente o pai dá uma cipuada nele, aleluia, espiritual. Ele falou, meu irmão, o que eu tenho para você, o que eu tenho para Querrilar do Machia, não é terreno, gente. Amadureça com isso, não é terreno. É espiritual. Você está nessa matéria caída, você está presa dentro desse corpo pecaminoso. Shaul, ele vai dizer, miserável de homem que eu sou. Eu quero fazer o bem. Eu condiciono a minha mente a fazer o bem. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer porque o mal jaz à minha porta. Quem me salvará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Mas ele vai dizer, eu dou graça a Yahweh, porque o resgate está próximo. Eu dou graça a Yahweh, porque o resgate está vindo. Eu dou graça a Yahweh, porque os meus tempos estão curtinhos aqui na terra e breve. Como Dude falou, eu verei como ele é. Eu verei o meu Redentor. Então eu preciso condicionar minha mente, eu preciso viver aqui na terra como espiritual. Eu preciso andar como espiritual. O sofrimento vem, o dia mal chega, ele é natural, ele vem, ele bate. Eu passei agora por um momento um pouquinho turbulência na minha vida, até porque eu evidenciei coisa que eu jamais tinha evidenciado anteriormente. A senhora, minha mãe, é uma pessoa aguerrida, uma pessoa que nós, antes desse baque, ela completou 85 anos, houve ali um cerimonial familiar para ela, mas ela já estava doentinha e aquilo mexeu um pouco comigo porque eu nunca vi ela assim. Ela é uma pessoa alegre, uma pessoa... E, de repente, eu me vi lá no leito de hospital, do lado daquela senhorinha, e aquilo para mim, eu olhando para aquilo. Então a gente vê como o irmão Régio acabou de falar. Na hora, o Juan Kadosh falou assim, Roberto, você já amadureceu espiritual. Olha para ela, a estrutura já o quê? Bem avançada. A idade já avançou. Lembra do Salmo 90, versículo de número 10? 70 anos. Está mais ou menos ainda, quando você se cuida. Passou dos 70, já está no enfado, já está na canseira. É sua mãe, é minha mãe. O que você tem que fazer? Cuida dela, curte ela, abrace ela. Esteja presente na vida dela. Por isso que eu me ausentei um pouco. Porque eu queria me doar um pouco para essa senhora que me trouxe à terra. Mas conscientizado que a palavra final seria do nosso Abba Pai, e sempre vai ser do nosso Abba Pai, sem essa de egoísmo. Se o pai quiser dar mais 5, mais 10 anos, aleluia, mas se ele quiser tirar qualquer um desse ciclo familiar ou de amizade, ele é soberano, e eu preciso entender e não me desesperar, porque o Pai já me deu tempo suficiente para amadurecer na esfera espiritual, pensar como espiritual, agir como pessoa espiritual e não se colocar, irmão Régio, como vítima, como coitadinho. Então, para esses irmãos aí, ou para essas pessoas que vão nos alcançar ou têm nos alcançado com essa fala que talvez jamais muitas pessoas pensariam de ouvir, a solução está em Al e Alcha. Você precisa ter uma vida nova em Al e Alcha. Você precisa ter pensamentos em Al e Alcha. Você precisa ter comportamentos de Al e Alcha. Você precisa entender o alfabeto do reino, não o alfabeto intelectual, não o alfabeto teológico, não o alfabeto conhecimento terreno, que isso não adianta de nada, de nada, de nada, de nada. Me faz lembrar rapidamente, para encerrar minha fala, o que aconteceu com Dude, quando ele cometeu aquele delito grave, o adultério, a morte de Urias, e aquela criança ali para morrer, o veredito já tinha sido dado pelo próprio Criador, ele continuou na posição
de humilhação, de orando, clamando, crendo nele como espiritual, que o pai poderia reverter aquela situação e fazer aquela criança viver. Mas aquela criança não viveu, porque o pai assim o determinara. E a Escritura vai dizer que quando a notícia chega sobre Dude, a Escritura vai dizer que ele levanta. Olha que coisa interessante. Ele levanta, tira aquelas vestes que ele estava trajando, toma um banho, coloca vestes novas, unge a sua cabeça, senta na mesa, come pão e vai adorar. E aquelas pessoas chegam para ele e falam: como é que pode? Quando teu filho estava doente, estava assim, estava assado, você estava nessa situação. E agora que o seu filho morreu, você levanta, se banha, troca suas vestes, se unge, vai comer pão e vai adorar? Ele vai dizer o quê, irmãos? Olha, não posso ficar chorando em cima de fracasso. Eu não posso ficar me lamuriando em cima de decepções, de frustrações. Acabou, isso passou, isso foi um episódio, eu preciso me levantar e tocar a minha vida. É assim que anda o espiritual. Por isso que poucos se enquadram em Carta aos Romanos, capítulo 8. Caído, mas não vencido. Abatido, mas não derrotado. Porque tem gente que cai e fica lá mesmo, irmão Jusemar. Tem gente que se abate e não sai desse abatimento. Então são poucas pessoas que podem citar esse versículo. Caído, mas não vencido. Abatido, mas não desamparado. Que nós possamos caminhar não como pessoas que se colocamos como vítima. Que nós possamos caminhar com a nossa cabeça erguida, independente das coisas, das circunstâncias que podem acontecer nessa nossa trajetória terrena. Talvez, para muitos de nós, já fizemos uma travessia já bem elevada. Talvez outros que estão começando, talvez outros já estão até no final, mas precisamos, até o fim, nos colocarmos como guerreiro, como discípulos e não como vítimas. E essas pessoas que, infelizmente, não alcançaram isso, volte-se para Iau e Alcha. Abandone a religião, abandone a religiosidade, abandone os credos religiosos, a falácia dos homens, os achômitos dos homens, a teologia dos homens. Foque na palavra. Viva a sua experiência pessoalmente com Iau e Alcha através do Ruach Kadosh. E ele vai te conduzir ao triunfo, não tenha dúvida. Ele vai te conduzir ao triunfo, porque ele é o nosso pastor. E ele vai continuar conduzindo as suas ovelhas em pastos verdejantes. Irmão Gilson lá. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate.
ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.